queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Pílulas da Verdade. Esse programa que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas que estão acompanhando este canal. Pessoas que têm dúvidas a respeito de questões bíblicas, a respeito de atitudes ou escolhas que elas precisam fazer na vida, porém elas querem agir de acordo com os ensinamentos de Deus. O objetivo principal desse canal, o objetivo principal desse programa Pílulas da Verdade é sempre trazer aqui, à luz da Bíblia Sagrada, a resposta, a direção que nós precisamos, tá bom? E você pode continuar sugerindo temas. Você pode nos enviar, mas envia aí pelos comentários do YouTube. Esse vídeo que você está assistindo tem a opção aí de você deixar seus comentários. Envie o tema que você gostaria que nós abordássemos aqui. É muito importante, até mesmo para que nós possamos falar a respeito daquilo que você deseja saber. Uma coisa é a gente vir aqui e abordar temas que você já sabe, que você já conhece, que você não tem dúvida ou que não são do seu interesse. Outra coisa é a gente vir aqui e abordar exatamente aquilo que você deseja, tá bom? Então a nossa produção tá ligada aí nos comentários para pegar todos os temas que são sugeridos. Inclusive, o tema de hoje é mais uma sugestão de um de nossos telespectadores, nossos viewers. Acho que fala assim, teve uma pessoa que mandou um comentário que fala assim, nossos viewers, é isso, nossos inscritos, enfim. Veja o tema de hoje, muito interessante. A pessoa disse assim, o tema que ela sugeriu: devo acreditar e praticar um versículo bíblico de forma isolada? Você sabe que a Bíblia tem muitos versículos. O número padrão é 31.104 versículos. Às vezes, dependendo da versão da Bíblia, da tradução, vai variar 2 para menos, 2 para mais, mas a base é essa, 31.104 versículos. A pergunta, o tema que a pessoa sugeriu é: eu devo praticar um versículo de forma isolada? Ou seja, pegar um versículo desses 31.104 e aplicar a minha crença, aplicar a minha fé, a minha devoção sobre apenas aquele versículo, tendo uma interpretação única naquele versículo, sem entender o contexto, sem entender do que se trata aquele assunto, sem entender o que a Bíblia fala sobre aquele assunto em outros livros, em outros versículos? E eu digo a você, amigo internauta que mandou esse tema, que enviou esse tema, e todos os outros que estão nos assistindo, eu digo para você que isso é extremamente perigoso, muito perigoso. Porque quando uma pessoa, ela pratica, ela acredita em um versículo bíblico de forma isolada, ela pode estar sendo induzida pelo maligno ou até mesmo pelos falsos mestres, que tem muitos por aí. A pessoa pode estar sendo induzida a fazer exatamente o contrário daquilo que Deus ensinou na Bíblia Sagrada. Quando eu pego um versículo e coloco ele no contexto, eu vou encontrar a verdade de Deus. Quando eu pego um versículo e isolo ele e tiro conclusões ou faço interpretações de forma isolada, provavelmente eu vou estar aborrecendo a Deus, pecando contra Deus e fazendo o contrário do que Deus ele disse. Vou te dar a pílula da verdade que confirma o que eu estou falando. Vamos juntos lá em Mateus, capítulo de número 4,
no versículo de número 5. Olha, aconteceu exatamente isso, o uso de um versículo isolado. Vamos ver quem usou esse versículo de forma isolada? Está aqui, Mateus capítulo 4, versículo 5, diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse... O diabo levou Jesus. Lembra dos 40 dias de jejum de Jesus? Lembra da tentação? Lembra? O diabo levou Jesus até a cidade santa, ao ponto mais alto do templo, e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, abre aspas, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Fecha aspas. Então o que o diabo fez? O diabo queria enganar Jesus. O diabo queria fazer Jesus desobedecer a Deus, fazer o contrário do que Deus disse. E o diabo vai usar o quê? Um versículo isolado da Bíblia Sagrada. Na verdade, aqui ele pegou 2. Aquilo que o diabo disse quando eu falei, abre aspas, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra, fecha aspas. Isso daqui está escrito lá no Salmo de número 91, no versículo 11 e no versículo 12. Você pode abrir a sua Bíblia e confirmar. Só que o que o diabo estava fazendo? Usando o versículo bíblico para induzir Jesus a fazer o contrário do que Deus havia dito. Mas a resposta de Jesus nos mostra que quem conhece a Bíblia Sagrada não cai no laço do inimigo, não cai no engano de ficar por aí tendo uma prática de fé, uma crença baseada em versículos isolados. Uma mentira que é construída, um engano de interpretação. Olha o que Jesus respondeu no versículo 7. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Olha Jesus dizendo para o diabo: você está querendo me enganar com o versículo da Bíblia? Você está querendo me levar a fazer o contrário do que Deus realmente disse? Eu conheço a Bíblia, Satanás. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 16, Deus já nos ensinou que ninguém deve colocar ele à prova, assim como o povo de Israel fez no deserto, que você que está em casa aí pode ler depois em Êxodo, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 7. Então Jesus está dizendo: venha para cima de mim não, rapaz, querendo me fazer desobedecer a Deus usando a Bíblia. Você está repreendido. Eu conheço a palavra. Por isso, amigo telespectador, amigo internauta, você precisa conhecer a Bíblia, para ninguém te enganar com versículos isolados. Para de viver isso. Quer ver uma outra questão aqui, bem rápida? Mateus capítulo 7, versículo de número 1, diz assim, olha outro versículo que se usa muito por aí, de forma isolada. Não julguem para não serem julgados. As pessoas rasgam para falar sobre isso. Porque Deus falou para ninguém julgar. Se você julgar, você vai ser julgado. Leia o contexto e você vai ver que é exatamente o contrário. Inclusive, quando você vai aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, para finalizar que o nosso tempo está estourando, a produção já me indicou aqui, são apenas 10 minutos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Eita, eu tinha que ter deixado marcado aqui já, Vamos lá, encontrei. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto eliminem o mal do meio de vocês. Então a própria Bíblia, o contexto, diz para mim que usar um versículo isolado falando que Deus proibiu a gente de julgar os outros é mentira.
Cuidado com versículo isolado. Nunca acredite em versículo isolado. Um texto fora do contexto é apenas um pretexto para se praticar heresias. Compartilhe esse vídeo, deixa seus comentários e até a próxima Pílula da Verdade.